Então, voltando aqui, só recapitulando um pouquinho, da aula anterior, eu falava então que a obra do Nelson ela tem um sentido meio espiral, assim, no sentido de recorrência de alguns temas entre as peças, mas com personagens diferentes. Mas é claro que isso tem faz parte de uma evolução, né, no trabalho dele, na dramaturgia dele. Mas inevitavelmente os seus personagens eram levados então a um mergulho numa consciência mais primitiva do ser humano. Desde a primeira peça do Nelson, A Mulher Sem Pecado, ele já apresentava uma dramaturgia carregada de motivos, né, de razões psicológicas e prestes a romper barreiras morais. Mas é com sua segunda obra, O Vestido de Noiva, que ele rompe de vez com aspectos mais conscientes dos personagens e dá asas para a liberdade aí para fantasias e para o subconsciente das suas personagens e para esses sentimentos mais instintivos. Na exploração de verdades mais profundas do indivíduo, o passo seguinte era lidar com mitos e arquétipos, né? Que a sequência das peças do ciclo mítico que vão buscar subsídio nas forças mais vitais da nossa formação cultural, que são os mitos, né? Então, a menos que ele traísse essa vocação que ele tinha, né, de querer esmiuçar o espírito humano ao máximo, ele teria mesmo que ter escrito a sua terceira peça tinha que ser mesmo álbum de família, né? Ele já tinha falado de casamento e agora estava falando de família. Dentro desse espírito, esse texto então é o texto que inaugurou o ciclo das peças míticas do Nelson. Veja, pessoal, que eu estou falando míticas, não místicas, né? Elas lidam com mitos do nosso imaginário em geral. E em geral mesmo, quando a gente fala em mito, às vezes se remete muito para o mito grego, mas o mito, as mitologias, né, de cada civilização. Porém, a exposição que a pessoa do Nelson sofre por escolher, trilhar esse caminho dessas peças mais polêmicas, isso por si só já foi um ato heróico dele, né? Um cara que tinha uma fama ali num setor, que era o setor jornalístico, de repente colocou um pé num setor onde ele começou a ser muito criticado. E foi justamente esse ciclo das suas peças míticas, né? Foram elas que lhe renderam o maior número de problemas com censura, com processos, com desgaste junto a órgãos de censura e também, obviamente, com relação a crítica e público, né? Na época de Álbum de Família, o Nelson disse, quando ele lançou o Álbum de Família, ele disse a seguinte frase, abre aspas: Álbum de Família, a tragédia que se seguiu a Vestido de Noiva, inicia o meu ciclo do teatro desagradável. Ele falava que era um teatro feito para incomodar. Seguindo. Quando escrevi a última linha, percebi uma outra verdade. As peças, elas se dividem em interessantes e vitais. Todas as minhas peças vitais pertencem ao meu teatro desagradável. A partir de Álbum de Família, tornei-me um autor abominável. Ou seja, é muito interessante essa análise que ele divide as peças de teatro são interessantes ou vitais, né? Todo autor tem peças que são vitais, assim. E ele classifica que a obra vital dele são justamente as peças míticas, esse teatro desagradável, que é um teatro mais recheado de incestos, de violações, enfim, corrupções humanas, da alma humana mais profundas. E foi a partir daí que começa essa fama do Nelson de maldito, autor pornográfico, autor abominável, blá, 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 blá. Então, por toda parte onde o Nelson ia, ele só encontrava ex-admiradores. Pessoas que admiravam a sua obra literária e jornalística e passam agora a execrá-lo. Para crítica especializada, autor e obras são um caso de polícia, né? Assim, as pessoas queriam, de preferência, cancelar o Nelson Rodrigues. Mas esse era o teatro dele, é o teatro que ele buscava. E que se distanciava muito da ideia, né, que se tinha na época de um teatro de entretenimento, né? Assim, o teatro pré-modernismo era visto meramente como um entretenimento, não tinha preocupações psicológicas de expor coisas da sociedade no palco para que as pessoas refletissem e etc. O teatro dele, então, adquire, dessa forma, um papel terapêutico,
catártico, até por que não dizer libertador. Embora o Nelson dissesse que ele não tinha nenhum conhecimento sobre a obra de Freud, é quase impossível a gente não identificar em quase todo o seu teatro ali os complexos de Electra, de Édipo, que o Freud tanto trata. E parece fazer parte também de algumas reflexões dos seus textos, o livro do Freud chamado O Mal-Estar na Civilização, né, no qual Freud, de certa forma, faz um diagnóstico, né, desse incômodo permanente aí da sociedade, né, dessas questões mal resolvidas em termos de tabus e sexualidade. Então, com exceção das peças Viúva Porém Honesta, Bonitinha Mas Ordinária e Ante-Nelson Rodrigues, as peças do Nelson nunca mostram um final feliz. Não que essas três que eu citei tenham um final super feliz, mas pelo menos elas têm as questões dos personagens um pouco mais bem resolvidas, mais bem arranjadas ali. As pessoas, né, se conformam um pouco melhor no final dessas peças. E a ausência desse chamado final feliz é a forma que o Nelson tem de reafirmar que para o crime não deveria só deveria seguir castigo e não impunidade, né? Os personagens do Nelson são, mesmo os mais pobres, mais sofridos, no fundo são meio criminosos, assim, entre aspas. Não necessariamente tenham cometido um crime, mas são personagens que têm personalidades questionáveis, né? Então, ele, com esse gosto, né, digamos assim, pela polêmica, ele afirmava, então, que os seus textos, abre aspas novamente, nos seus textos, o desejo é triste, a volúpia é trágica e o crime é o próprio inferno. Quer dizer, a pessoa que comete as coisas erradas, vamos dizer, ela própria vai se autopunir, vai sofrer por si só, enfim. E aí ele continua, abre aspas novamente. O espectador vai para casa apavorado com todos os seus pecados, passados, presentes e futuros. As minhas peças são obras morais. Deviam ser adotadas na escola primária e nos seminários. Embora se perceba ironia nessas palavras, é importante notar que as peças podem ser encaradas como tendo um certo aspecto educativo e até moralizante. Porque elas justamente mostram que crimes e pecados são atos dignos de repúdio. Bom, agora a gente vai se encaminhando já para o final e eu vou tentar aqui fazer um resumo das principais características da dramaturgia rodriguiana. A obra do Nelson não é uma obra que você possa analisar assim e deixar uma análise por tópico, sabe? É complicado. A gente precisa olhar para alguns aspectos mais macros. Muito da dramaturgia do Nelson representa a família, né? A família, a organização dessa família, não a família dele, uma família em geral, conceito de família. Então, como funciona essa família, conflitos, problemas envolvidos nessa temática toda. E mesmo que a história muitas vezes apresente vários temas simultâneos, o seu foco principal consistia na família, né? Por exemplo, em A Falecida tem toda a questão de uma corrupção ali no sistema funerário do Rio de Janeiro e tal, mas o foco principal é a família, né, dali da falecida, e isso ela passa por isso como toda a família passa. Os problemas apresentados pelo Nelson também, então essa é a primeira característica que a gente pode listar. Sempre é uma temática que as temáticas das peças sempre permeiam situações familiares, por mais hediondas que essas temáticas sejam. E isso talvez explique um pouco o repúdio que o Nelson sofreu, né, esses preconceitos. Porque enquanto a gente tem outros autores também que possam ter feito obras contundentes, como por exemplo o Plínio Marcos, mas esses vão ambientar, né, o próprio Plínio, as obras deles, as peças deles, em ambientes que são pouco familiares, né? Prisões, prostíbulos, bares. E o Nelson não, ele joga a problemática toda dentro da casa das pessoas, da família. E isso talvez faça com que as pessoas digam, meu Deus, como que pode haver uma família desse tipo? Mas até numa das suas peças, né, Bonitinha Mas Ordinária, um personagem fala que toda família tem um momento em que começa a apodrecer.
E era essa visão pessimista acerca dessa organização familiar que o Nelson jogava nas peças dele. Outra característica é, então, né, já falei aqui algumas vezes, essa coisa do tabu sexual, né? Os problemas vão sempre ter algum tipo de origem sexual, apresentando, então, incestos, infidelidades, insatisfações matrimoniais e todo esse tipo de coisa, né, dentro do ambiente familiar. Quando o assunto é, por exemplo, traição, ele faz questão, então, de mostrar que a traição afeta não só o casal, afeta como um todo o núcleo familiar, o funcionamento da família, né? Não é um problema exclusivo do casal. O Nelson acreditava que habitavam nos seus personagens duas faces sempre, né? Classificadas por ele como santos e canalhas. Todo ser humano tem um lado santo, um lado canalha. E nenhum ser humano está livre disso, de ter os seus momentos de crime, de pecado. E para o Nelson, como eu disse no início do vídeo, que ele era um pessimista em relação à raça humana, né? Ele achava sempre que prevalecia o lado canalha sempre. O lado santo é o lado bom, né? O lado que merece perdão, que merece redenção. Enfim, a falecida, por exemplo, coitada, ela queria simplesmente terminar a vida dela bem, ter um enterro digno, né? Assim, esse era o lado bom dela. Mas para isso ela traiu o marido. Foi o lado canalha dela. Ela traiu o marido para conseguir guardar dinheiro para poder depois ter esse enterro de luxo com o qual ela sonhava. Então, eles vão ter essa redenção do seu lado canalha, os personagens que têm esse lado bom, um pouco mais aflorado, mas vão fazer de tudo para que também seus desejos se realizem. Então, acaba sendo feito, às vezes, por uma pessoa que tem um lado bom, seus objetivos atingidos da maneira mais imoral que fosse, né? E se ela julgasse necessário. Aliás, eu ouso dizer aqui que a palavra canalha é uma das palavras mais recorrentes na obra do Nelson Rodrigues. A gente vai achar essa palavra várias vezes em todas as peças. Então ele dizia que nem todo mundo é tão santo que não possa ter um canalha dentro de si, e nem vice-versa. Nem todo mundo é tão canalha que não possa ter algo de bom dentro de si. E, enfim, a gente não precisa nem, se for pensar, não precisa nem da genialidade do Nelson Rodrigues para a gente deduzir isso, mas ele expunha isso nas suas peças e talvez isso chocasse. Então, muito, né, dessa verve, dessa personalidade dos seus personagens gira em torno dessa visão da relação do homem com a sua natureza, né? Como lidar com o meu lado bom, com o meu lado sombrio. As personagens do Nelson, então, ela apresentam sempre uma grande, quase incontrolável angústia sexual, repressão sexual, porque as suas práticas contrariam o modo de ver da sociedade. E elas vão acabar, então, muitas vezes, ou se expondo a isso, ou se reprimindo ao máximo, e aí os dois extremos causam problemas de conduta da personalidade dela. A angústia vem por serem reprimidos demais ou por serem livres demais. De qualquer maneira, é um personagem angustiado, né? Tenso sempre, o personagem rodriguiano. A gente nota que a intenção dele era mesmo essa, de expor esses dois lados do ser humano. Quando a gente vai fazer essa análise, a gente se depara com uma outra frase dele, que é assim, aspas, é preciso ir ao fundo do ser humano. Ele tem uma face linda e outra hedionda. O ser humano só se salvará se, ao passar a mão no rosto, reconhecer a própria hediondez. Fecha aspas. Ou seja, eu preciso reconhecer que eu tenho coisas ruins e que eu preciso mudá-las, né? Nelson, em seu momento filósofo. Bom, agora para a gente encerrar de verdade, eu escolhi uma das peças do Nelson para a gente fazer uma análise um pouquinho mais a fundo, e na qual eu tenho a intenção de que vocês percebam todos esses aspectos psicológicos que eu tentei expor aqui, e pela análise dessa única peça, porque senão a gente, né, teria que fazer análise das 17 e não teríamos tempo. Mas podem ter certeza que se você for analisar qualquer obra do Nelson, qualquer peça dele, você vai encontrar elementos semelhantes, né? Volto a dizer, não significa que ele era um ser pouco criativo, ele só queria dizer que sim, os problemas humanos são meio que sempre os mesmos, a gente tem que sempre lidar com as mesmas questões e um ser humano reage diferente do outro e assim por diante. Bom,
É claro que essa peça que eu escolhi não podia ser outra que não fosse Vestido de Noiva. Vestido de Noiva, como eu disse no nosso primeiro encontro, é a peça considerada como a peça inaugural do modernismo brasileiro, né? O Nelson é o primeiro autor modernista brasileiro, moderno. Talvez ele nem soubesse disso na época, mas ele estava, sim, inaugurando um outro modo de fazer teatro. E Vestido de Noiva, que é a sua segunda peça que o Nelson escreveu, é que vai realmente dar essa virada na chave, porque a primeira peça não obteve o mesmo sucesso, o mesmo reconhecimento, não foi nem tão bem compreendida por crítica, nem pela direção da própria peça. Bom, então em 1941 o Nelson terminou de escrever essa primeira peça, que se chamava A Mulher Sem Pecado, estreou sob a direção de um diretor chamado Rodolfo Meyer, que era um diretor reconhecido e tal, mas era acostumado também a lidar mais com esse teatro mais certinho que se fazia na época, então a peça acaba não obtendo sucesso e, enfim, passa quase desapercebida na época. Mas o Nelson persiste e escreve, então, a segunda peça, O Vestido de Noiva. Iniciou a escrita em 42 e terminou em 1943. E então ele sai, né, muito feliz, distribuindo cópias das peças para várias pessoas, para críticos, para amigos, para diretores, para coletar a opinião do que ele achava que ali já estava se forjando assim, a sua obra-prima. Só um detalhe, uma curiosidade aqui, entre aspas, né? A gente está falando de uma época que não havia, ou se havia, não era muito comum, né, a máquina de Xerox. Então, reza a lenda que a própria Elsa, a mulher do Nelson, ela datilografava as várias cópias que ele pedia, usando papel carbono para multiplicar as cópias. E aí ele saía distribuindo por aí. Muitas pessoas leram, né? Ele, inclusive, recebeu vários elogios, inclusive do escritor Manuel Bandeira. Mas ele não conseguiu encená-la, porque nenhum diretor compreendeu direito. Alguns chamaram ele de louco. Assim, meu Deus, Nelson, como que vai? Não tem como montar essa peça. Esse texto é bacana, é bonito e tal, não sei o que, mas é muito louco, não tem como montar isso. É impossível. Porque eram diretores, como eu já falei várias vezes, acostumados a uma dinâmica mais linear, mais certinha. E a dinâmica de Vestido de Noiva, ela é revolucionária. Se for pensar, ela é meio revolucionária até hoje. É somente então pelas mãos quando o texto chega às mãos de um diretor polonês, de um nome complicadíssimo, Zbigniew Ziembinski. O nome e o sobrenome do cidadão começam com Z. Era um diretor de teatro polonês, recém-chegado no Brasil, ele vinha fugindo da Segunda Guerra. E aí, esse texto, obviamente, que um artista de outro país chega, né, aqui, ele vai procurar conhecer pessoas ligadas à arte dele, e por conta disso, conheceu várias pessoas, e o texto do Nelson acabou caindo na mão dele quase que por acaso. Assim. Havia um grupo interessado em montar a peça, e esse grupo chamou um cenógrafo, que era o Santa Rosa. Esse cenógrafo conhecia o Ziembinski, e aí mostrou o texto, o Ziembinski falou, meu Deus, é isso, né? O diretor, né, o Ziembinski falou assim, abre aspas, não conheço nada no teatro mundial que se pareça com isso, né? Assim, um cara que vinha com uma carga de um teatro pesado, que era o teatro do leste europeu, pesado no bom sentido, assim, teatro consistente, né? Bom, então pelas mãos do Ziembinski, de um grupo de teatro semi-profissional, que era chamado Os Comediantes, semi-profissional assim, porque eram pessoas que não eram inteiramente dedicadas ao teatro, eram pessoas que tinham outras atividades e faziam teatro amador, né? Às vezes essa palavra é meio mal compreendida, né? É amador porque as pessoas amam aquilo, mas não vivem necessariamente daquilo. Bom, então os comediantes começaram a ensaiar essa peça pelas mãos do Ziembinski, e uma outra curiosidade é que são introduzidas por ele hábitos de ensaios que não eram muito comuns no Brasil, ensaios rigorosos. Ensaiava-se Vestido de Noiva durante 8 horas por dia, 5 dias por semana. E isso nunca havia sido feito isso no Brasil, né? Enfim, o teatro brasileiro ainda usava ponto naquela época. Não ponto eletrônico como hoje, mas assim, uma pessoa que fica na coxia soprando o texto quando o ator esquece. Porque os atores não tinham essa preocupação tão grande que o Ziembinski traz. Então, o Ziembinski tem que dividir esse crédito com o Nelson também, da modernização do teatro brasileiro, né? A responsabilidade dramatúrgica é do Nelson, mas a responsabilidade de introduzir um novo modo de fazer teatral, ela tem que ser dividida com o Ziembinski. Então, no dia 28 de dezembro de 1943, a peça estreou finalmente no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e foi vista na sua estreia por um público de 2.205 pessoas. A peça durou cerca de 2 horas
chegou ao fim, fechou a cortina e houve, o que o Nelson mesmo falava, um silêncio sepulcral na plateia. Depois que a peça terminou e fechou a cortina, não se ouviu nada na plateia. E aí diz a lenda que o Ziembinski estava maluco nos bastidores, gritando e falando palavrões em polonês e esbravejando, mandou abrir a cortina de qualquer forma, mesmo que a plateia não estivesse aplaudindo. Aí diz que reza a lenda não, é verdade, porque há relatos e testemunhas sobre isso. Quando a cortina abriu, os atores foram para frente, aí sim, que iniciou-se um aplauso ensurdecedor. Durante vários minutos as pessoas não paravam de aplaudir, até que alguém gritou: o autor, chamem o autor. E aí o Nelson estava lá, escondidinho, num camarote, lutando contra a dor da sua úlcera. Né? Eu comentei na primeira aula sobre a vida dele, que ele tinha vários problemas de saúde. E ele acabou não sendo visto por ninguém. E aí ele diz, em certo momento, quando perguntaram sobre isso, ele fala que ele foi um marginal da sua própria glória, né? Não marginal de bandido, mas ele ficou à margem da própria glória. Todo o elenco esse elenco era composto por pessoas da sociedade, pessoas ricas, foram comemorar e meio que esqueceram de levar o Nelson, e ele terminou a noite, essa noite dele, numa leiteria Palmira, que era muito famosa no Rio de Janeiro, tomando uma coalhada, que era uma coisa que acalmava a sua úlcera. E aí já na madrugada do dia 29, né, volta de 2 da manhã, estava ele lá, o Nelson, voltando para casa de bonde. Então, é muito curioso, são muito curiosos esses percalços aí da vida do Nelson. Até na estreia da sua peça mais famosa acontece uma coisa dessa. Ele não conseguiu se levantar de tanta dor para receber os aplausos do público. Mas, enfim, voltando a falar da peça agora como estrutura dramatúrgica, não mais sobre as curiosidades sobre ela. O que essa peça tinha de tão especial que nenhum diretor brasileiro ousou dirigi-la? A resposta é relativamente simples. Ela tinha uma estrutura, uma dinâmica de escrita, uma carpintaria teatral, como a gente chama, que era moderna demais para a época. Os diretores realmente não estavam acostumados com aquilo. Eram ainda acostumados num modo meio comodista, assim, de dirigir a moda antiga, seguindo, né, como eu falei, padrões de teatro melodramático ou romântico dos séculos XVIII e XIX, vindos da Europa, ou seja, atrasados. A se perceber que se chegou aqui o modelo do século XVIII, XIX, certamente já não se praticava mais lá, porque as coisas naquela época demoravam muito mais que hoje. Mas, enfim, o texto do Vestido de Noiva é o texto de uma mulher que vai se casar, a Laide, e ela sofre um acidente logo depois de se casar, ela é atropelada e fica hospitalizada. Então, a peça se passa em 3 planos. O plano da realidade, os fatos que realmente aconteceram na vida dela, o plano da memória, coisas que ela lembra vagamente durante essa estada ali em coma no hospital, e o plano da alucinação, são coisas que ela mistura realidade, memórias e fantasias, e criam então esses 3 planos. O problema é que esses 3 planos, eles coexistem e se alternam constantemente durante a peça. Não é que você tenha um ato na memória, um ato na alucinação e um ato na realidade. Não. Nos 3 atos, esses 3 planos eles vão se confundindo, e essa narrativa exige uma leitura muito dinâmica, né, por parte da direção, do elenco, de quem está vendo, enfim. Então, durante a trajetória dessa personagem, ela entra em conflito direto com o noivo, com a irmã, com a família, né? Esse conflito com o noivo e a irmã forma um triângulo amoroso muito complexo. E essa peça se desenrola, então, em 3 atos, com a relação não exatamente cronológica, e a não ser no plano da realidade, no da memória e no da alucinação, as coisas não são cronológicas na cabeça dela, obviamente. E no plano da realidade, as coisas vão se encaminhando por uma coisa mais linear, que é a aniquilação total da saúde dela, que a gente vai vendo influenciada pelos outros 2 planos. Então, partindo do princípio que as relações sociais são perversas, todas as atitudes dos personagens revelam hipocrisia, revelam más intenções, enfim, competições desleais, desejos proibidos, tudo mais, é um universo obsessivo e pessimista, assim, ou de um pessimismo obsessivo.
todas as imagens, todos os símbolos da peça convergem para que para essa concepção amarga da existência humana. O próprio vestido de noiva, né, o objeto, o vestido que deveria simbolizar a virgindade, a ingenuidade dos sentimentos, ele mostra, na verdade, um cenário completamente oposto, tirando esse aspecto sagrado e puro e da castidade para se tornar uma representação da discórdia, da competição, né, a irmã quer roubar o marido dela, enfim. E isso vai levar, né, inequivocamente para o desfecho trágico e quase imoral, quase antiético das personagens da peça. A gente vê, inclusive, né, o ápice do final da peça é a marcha fúnebre se sobrepondo sobre a marcha nupcial. Isso é uma coisa que é recorrente, todos os sonoplastas têm que lidar com isso, mas a própria rubrica da peça pede isso, né? A própria indicação do autor pede isso. A peça se inicia e termina com uma sobreposição entre essas duas músicas, a marcha fúnebre e a marcha nupcial. Isso não é por acaso, né? Isso tem como o casamento foi, na verdade, o fim da vida para Alaide. Então é disso que a peça trata, assim, de como a hipocrisia ela pode estar presente em qualquer lugar, inclusive no núcleo familiar. E a obra dele vai falar sobre isso, as peças dele vão falar sobre isso de um modo geral. Trata-se, na verdade, né, gente, de um teatro que coloca o dedo na ferida da sociedade, nas feridas mais profundas, mais delicadas da sociedade. Tanto, né, por isso que o Nelson dizia que o seu teatro era um teatro desagradável, porque ele era feito não era feito para agradar, sim para buscar reflexões. Bom, pessoal, é isso. Eu queria dizer muito obrigado, mais uma vez, pela atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha servido, que esses nossos 4 encontros, esses 4 vídeos tenham servido para vocês terem despertado em vocês um desejo de conhecer ainda mais a obra. A gente vai deixar na descrição do vídeo algumas referências bibliográficas, né? Tanto as que eu disse nas duas primeiras séries, na primeira série de 2 vídeos, quanto nessa de hoje. Livros que tratam da obra do Nelson e livros da obra dele. Para quem tem maiores curiosidades, né, já vou deixar aqui 2 recomendações dessa autora chamada Ângela Leite Lopes. O nome do livro é Nelson Rodrigues, Trágico, então Moderno. Né? Ela conta, a tragédia não é de hoje, mas ela ainda é muito moderna. E outra do Ronaldo Lima Lins, que é O Teatro de Nelson Rodrigues, Uma Realidade em Agonia. Existem, gente, dezenas de livros, de estudos, de teses, de mestrado, enfim, de doutorado, mas estou trazendo aqui alguns poucos exemplos mais acessíveis. E, por fim, queria indicar um vídeo que é facilmente, vocês encontram com muita facilidade aqui no YouTube, é só digitar aí. Chama-se Nelson Rodrigues, Personagem de Si Mesmo. É um vídeo feito pela TV Cultura no início dos anos 90. E ali também a gente vai ver um resumo bem interessante da obra dele e da vida dele, com depoimento de várias pessoas conhecidas ali, várias pessoas ligadas ao teatro. E vamos colocar aqui na descrição do vídeo também. Eu fico por aqui, espero que a gente se veja em breve e até uma próxima aula e até um próximo encontro presencial, se Deus quiser. Um abraço!